lançado hoje à noite o primeiro prêmio OAB de jornalismo, que vai incentivar as práticas de direitos humanos. E quem veio para fazer uma palestra nessa abertura foi nosso amigo jornalista Marcelo Canelas. Bom dia, Marcelo. Bom dia, tudo bom? Que antes da palestra vai conversar um pouquinho aqui com a gente sobre o que você vai falar para a gente. Vai ter uma conversa também tua lá nesse... Uma palestra não, uma conversa mais ou menos. É um bate-papo, né? É sempre um grande prazer estar aqui em São Luís, ainda mais reunido com os colegas, né, com jornalistas, nesse momento tão importante da vida brasileira, né? Momento de crise política e momento de acirramento da desigualdade, né? Aprofundamento da desigualdade. Pois é. Nesse momento, nada melhor do que falar sobre direitos humanos. Pois é, nesse momento de acirramento das desigualdades, falar em direitos humanos chama atenção, assim, chama um pouco mais da atenção das pessoas para esse assunto? Acho que chama, porque essa discussão sobre os direitos humanos está contaminada pelo preconceito, né? Muita gente acha que direitos humanos é uma entidade diabólica que é contra as pessoas de bem, que defende bandido. Isso é uma simplificação absolutamente absurda. Então é bom você jogar uma luz sobre essa discussão, né? E os jornalistas têm um papel fundamental, né? Porque tem com eles a força da reportagem, né? E a reportagem tem uma força muito grande para jogar uma luz sobre pontos que estão obscurecidos. E aqui a gente tem uma exemplificação muito prática desse preconceito com relação ao trabalho dos direitos humanos. A questão do complexo penitenciário de Pedrinhas. Sim, porque cada vez que tem uma rebelião lá, que a Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, vai visitar os presos, todo mundo diz, eles se preocupam mais com os presos, com o pessoal que está lá dentro, do que com as pessoas que são vítimas dos crimes que eles cometeram. Para a gente elucidar uma parte disso, para a gente jogar uma visão diferente dessa situação, é complicado? Não é complicado, desde que você tenha espaço e oportunidade de esclarecer isso, né? Porque, na verdade, quando você preconiza um sistema penitenciário que seja digno, você está jogando a favor das pessoas de bem. Porque quando você joga seres humanos que cometeram erros em ambientes absolutamente insalubres, sujeitos a todo tipo de deformação física e psicológica, você está armando uma bomba relógio contra a própria sociedade. Isso aí precisa ficar claro. É muito fácil você mostrar isso, basta mostrar números e aí a reportagem ela tem um papel fundamental, né? Para esclarecer essa discussão e ouvir vozes, né? Ouvir vozes que possam jogar uma luz nessa discussão. Às vezes o próprio jornalista ele não pode se sentir um pouco intimidado, Marcelo, dada a reação às vezes da sociedade por ouvir essas afirmações preconceituosas de que a gente está sempre defendendo os bandidos e não as vítimas do bandido. De repente a gente pode se sentir intimidado com essa situação? Eu vou te falar da minha experiência pessoal. Eu sou jornalista há 30 anos. Há 27 anos eu trabalho na TV Globo com temas ligados a direitos sociais e a direitos humanos. Eu só faço isso. E eu trabalho no núcleo de reportagens especiais no Fantástico e eu trato diariamente com questões ligadas a preconceito. E eu posso te dizer que sempre que a gente consegue aprofundar uma discussão com uma grande reportagem, as pessoas começam pelo menos a pensar. Isso. É claro que existem pessoas que têm uma forma de pensar absolutamente cristalizada no preconceito. Com essas é mais difícil você atingir. Com certeza. Mas você gera uma discussão, gera uma reflexão e pelo menos uma pulga atrás da orelha. Eu acho que o jornalista é um sujeito que tem a obrigação de botar uma pulga atrás da orelha da sociedade o tempo todo, né? E se você acha que isso, se você ficar constrangido com isso, é porque você talvez não seja jornalista, né? O jornalista não pode ficar constrangido com isso. Não pode ficar constrangido. Você acha que você já conseguiu botar muitas pulgas atrás da orelha das pessoas? Olha, eu tenho botado aí ao longo de 30 anos muita pulga por aí, né? Na orelha de muita gente, inclusive dos políticos, né? Que eu acho que um dos papéis da gente é o de colocar uma pulga atrás da orelha dos políticos e acho muito simbólico eu estar aqui, né, na TV Assembleia, né? Na TV Assembleia, uma casa completamente política, uma casa do povo, pública, né? A casa do povo, pública. De repente eu vim aqui jogar uma pulga atrás da orelha dos políticos que estão nos financiando aqui, né? Eu acho isso muito bom. Isso é democracia, né? Exatamente, é esse o nosso papel, não é? O papel da democracia. Nosso papel. De todas essas matérias, essas reportagens que você fez ao longo desse tempo todo, principalmente se dedicando a uma causa bem específica, teria algum que você acha mais simbólico dizer,
esse aqui, ele simboliza bem o trabalho que eu desenvolvo ao longo desse tempo? Eu tenho várias matérias, eu só trabalho com isso, né? Então, mas eu acho que talvez um divisor de águas na minha carreira, eu estou com 51 anos de idade, quando eu tinha 35, eu fiz uma série de reportagens sobre a fome no Brasil, né? Isso foi em 2001, e foi uma série de 5 episódios no Jornal Nacional, sobre um tema que era um antifuro de reportagem, né? Todo mundo sabia que existia, Todo mundo sabia mas que existia, não era ninguém novidade. tinha se debruçado e feito um mergulho profundo sobre esse tema. Causou uma repercussão danada, a gente ganhou vários prêmios nacionais e internacionais, mas o prêmio maior que a gente teve foi a mobilização da sociedade civil. Os setores organizados da sociedade passaram a discutir a questão da desigualdade e da fome no Brasil. E uma das coisas que mais me marcou nessa série de reportagem foi uma entrevista que eu fiz com uma lavadeira no interior de Minas, em que 15 dias depois que a gente entrevistou essa mulher, ela morreu de desnutrição intensa. Meu Deus. Só que eu não sabia. Eu entrevistei e fui embora, fui tocar a reportagem. Voltei para Brasília, editei a reportagem, ela foi ao ar no Jornal Nacional. Na primeira reportagem, a história dessa mulher que se chamava Maria Rita Costa Mendes. No segundo dia, eu muito feliz, muito contente, né, com a repercussão da reportagem, assistindo da minha casa, o Jornal Nacional. Quando acaba a segunda reportagem, a Fátima Bernardes lê uma nota a pé de uma informação de última hora que chegou. E eu, na poltrona da minha casa, vendo a televisão, ouvi ela dizer o seguinte: a Maria Rita Costa Mendes, entrevistada da reportagem de ontem, morreu 15 dias depois de ser entrevistada pelo nosso repórter, na certidão de óbito, falência múltipla de órgãos por desnutrição intensa. Eu, quando vi aquilo ali, fiquei em choque. E aí é daqueles momentos da vida da gente que a gente questiona a profissão, que a gente questiona a vida, que a gente questiona tudo. Mas depois cai a ficha. E quando você se pergunta, por que que eu fiz isso? Por que eu sou jornalista se a Maria Rita morreu? Né? Mas aí a ficha cai. E é a ficha talvez mais importante para a gente que é jornalista, que é a ficha da humildade intelectual para saber que você pode muito, mas só quem pode mudar a realidade objetiva é a sociedade politicamente organizada. Né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que ter muito claro, porque o jornalista às vezes pode ter um sentido meio arrogante, né, de achar que pode resolver, de repente você leva uma discussão para o Jornal Nacional. Se achar mais importante do que a notícia. Não é, não é. É verdade. De repente isso bota os teus pés no chão e te traz de volta para o teu papel, que é o de jogar uma luz mesmo. Acho que talvez a melhor metáfora do nosso papel seja jogar uma isso. luz sobre esse assunto. Muita gente diz que o jornalista ele tem que ser imparcial e impassível, quase, né? Nessas situações, elas são muito emocionais, elas mexem muito com o emocional da gente quando se faz matéria desse tipo. Você consegue manter esse distanciamento da situação ou você acaba se envolvendo em situações assim como essa da Maria Rita? Definitivamente é impossível manter uma asepsia emocional diante do fato. Aliás, essa é uma discussão que eu tenho com alguns colegas. Eu acho, por exemplo, os conceitos de imparcialidade e de neutralidade não servem para o jornalismo. Não servem, não são conceitos que o jornalismo é uma forma de conhecimento da realidade. E quando você encontra uma situação injusta, uma situação inaceitável, você tem que ser neutro em relação a quê? Tem que ser imparcial em relação a quê? E que você se sente completamente impotente diante da situação, que você não pode fazer nada, é verdade. Não, você tem que se colocar, inclusive claramente na reportagem, de forma solidária àquela pessoa que está sendo injustiçada. O que não significa que você não tenha que ser objetivo. Acho que esse é o grande tesouro do jornalismo. Né? O fato de você se colocar solidariamente ao lado dessa pessoa não te isenta de ser objetivo. Né? E essa objetividade você tem que buscar a qualquer custo, até para poder mostrar o que está acontecendo. Então são coisas absolutamente diferentes. Neutralidade e imparcialidade, no meu ponto de vista, não servem para o jornalismo. Objetividade, sim. Esse é o nosso tesouro, isso que a gente tem que buscar. Eu, por exemplo, não consigo. Eu acabo logo chorando, me envolvendo, faço tudo lá. Não significa que humano, vocês não né? vai mostrar as duas situações. Mas, por exemplo, prêmios como esse, de alguma forma, eles incentivam ainda mais essa prática, mais essa sensação de responsabilidade que a gente tem diante de casos assim? Eu acho muito importante, ainda mais vindo de uma entidade como a OAB, né? Que está ligada à ideia de justiça, né? Então, você colocar um incentivo para os jornalistas abordarem temas ligados aos direitos humanos
no momento de acirramento da desigualdade no Brasil, é muito importante, acho que simbolicamente muito interessante. Por essa razão eu estou aqui disposto a discutir com os colegas esses temas. Eu acho que o Maranhão é um estado que se presta muito para esse tipo de discussão. Com certeza, com certeza. Assim como o Brasil todo, né? Então eu acho que o mérito é muito grande e acho que os jornalistas têm agora um novo estímulo para abordar esses assuntos. Para a gente funciona mais ou menos assim, é um estímulo para a gente fazer ainda mais, quer dizer, praticar ainda mais essa nossa responsabilidade social. Mas só uma última pergunta, o momento político do Brasil, de alguma forma, ele interfere nessa situação? O momento político do Brasil, ele, no meu ponto de vista, é mais um estímulo para que a reportagem assuma a grandeza que tem que assumir. Tanto para elucidar esse momento político, como para questionar o poder, né? Nesse momento que a gente vê tantas práticas deletérias do poder, né? O compadrio, o toma lá da cá, é um momento que a reportagem tem que atuar. Então nós vamos cumprir o nosso papel, mais ou menos isso, eu acho né? que sim, acho que nós temos a obrigação de cumprir o nosso papel. Ok, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Seja bem-vindo à nossa cidade, pela participação no prêmio também. A gente agradece ao AB também por o lançamento desse prêmio, por esse estímulo a mais, como ele falou, nessa nossa responsabilidade social e do não conformismo diante de todas essas situações. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, prazer Tchau. estar aqui.